E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vou gravar um vídeo sobre telômeros e a ação da telomerase, um assunto bastante interessante, uma história, né, da ciência que envolve duas ganhadoras de prêmios Nobéis, né? E o objetivo do canal aqui é gravar vídeos de conhecimentos acerca de biologia molecular, principalmente em genética. Então, se tu curte esse tipo de conhecimento, esse tipo de assunto a ser discutido, que muitas vezes eles estão restritos dentro de uma pós-graduação, dentro de uma universidade, mas que a gente não discute com quem tem interesse ou tem curiosidade sobre o tema. Então, o objetivo do canal é esse: tentar simplificar assuntos que estão no nosso dia a dia, que são de biologia molecular e de genética, para a gente tentar entender melhor, tanto eu quanto vocês. Então, se vocês curtem, se inscreve no canal, se gostar do vídeo, dá um like, se não gostar, clique em não gostei também. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria que tu respondesse se tu já ouviu falar sobre telômeros aí nos comentários, se tu conhece os telômeros. Caso tu seja estudante fazendo o Enem, se preparando para o Enem, tu saberia responder uma questão sobre telômeros? Caso tu já esteja cursando, terminando uma universidade, seja na área de biológica, seja na área biomédica, enfermagem, nutrição, medicina, tu também já saberia responder questões em alguma prova de genética ou de biologia molecular sobre telômeros e tal? Responde aí nos comentários aí, pessoal, que aí é um feedback que a gente tem aí para quem faz o vídeo. Então, o que são telômeros? Telômeros nada mais são que estruturas nas extremidades dos cromossomos. Aqui, como a gente pode ver na figura aqui, nós temos um cromossomo metafásico, né, que está na fase de metáfase, onde ele tem a compactação máxima do DNA, enrolado nas estonas, né? Então, esses cromossomos, com compactação máxima, eles estão dispostos nessa situação justamente para a célula poder se dividir. E os telômeros, que são essas manchinhas aqui em azul mais fraco, então eles mantêm a estabilidade desses cromossomos. Por quê? Nós cada vez mais estamos descobrindo que o nosso genoma ele tem uma dinâmica muito complexa. E, por exemplo, quebras cromossomais, rearranjos cromossomais, eles têm papel essencial, por exemplo, na especiação ou geração de indivíduos híbridos, de variações genéticas, de anomalias. Então, o nosso genoma ele é muito dinâmico, né? Muitas coisas explicam esse dinamismo no nosso genoma. Uma delas é o telômero. Então, dentro do núcleo da célula, o DNA não pode ficar solto, né? Caso ocorra uma quebra, um pareamento desregular, esses cromossomos não podem ficar soltos, ou eles são degradados, ou então eles são copiados com parte de outros cromossomos. Então, para manter a estabilidade, os telômeros são essenciais. Mas a grande questão, o que são os telômeros? Então, o que tem na ponta dos cromossomos que oferece uma proteção a eles? Então, os cientistas descobriram, primeiro em 1970, primeiro, em 1930, descobriram que a extremidade do cromossomo tem um papel na proteção deles, e depois só em 1970 que foi sequenciada essa extremidade e se verificou que o que tinha na extremidade dos cromossomos são sequências repetitivas curtas, né? Isso a gente chama de tandem short repeats, né? Repetições de sequências curtas no nosso genoma, que tem essa função, então, de proteção do cromossomo. Quem descobriu, então, os telômeros? Então, como eu tinha falado, em 1933, Barbara McClintock, uma citogeneticista de Missouri, foi uma primeira mulher a receber o prêmio Nobel não compartilhado, recebeu sozinha o prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina pela descoberta dos elementos transponíveis, transposons. Mas ela foi a primeira a hipotetizar que as partes finais dos cromossomos mantinham esse genoma estável. E quando os cromossomos perdiam essas partes finais, eles se tornavam sticky, pegajosos, ou seja, se fundiam em outros cromossomos. Se essas sequências
que não são os repeats, por exemplo, quebrarem, eles podem se fundir com outras sequências também, às vezes homólogas. Isso ocasiona um fusionamento de cromossomo. Fusionamento de cromossomo pode gerar um indivíduo híbrido, né? Porque alguma das células vai ficar com cromossomo a mais e outras vão ficar com cromossomo a menos. Então gera um problema fundamental em quem herdar a célula com cromossomo a mais e quem herdar a menos, né? Então isso é um problema, esse funcionamento de cromossomos. Então as partes finais servem para a estabilidade, foi o que ela hipotetizou, né? E outro cientista também, Herman Miller, verificou e cunhou também a mesma coisa, independentemente da Barbara McClintock. E foi o Miller esse que cunhou o termo, então, telômeros, que seriam as partes finais dos cromossomos. Aqui na foto, a citogeneticista, né? E aqui nessa foto de baixo, na aula que ela tem que dar, que o ganhador do prêmio Nobel, né? Esqueci o nome, acho que é uma aula Nobel, uma coisa assim. Uma palestra, né, pela premiação, né? Então, até então tudo bem, sabia-se que as pontas dos cromossomos tinham funções essenciais na estabilidade, mas o que tinha? Então, o que eram esses caps, né, essas pontas dos cromossomos? Então, em 1978, Elizabeth Blackburn, trabalhando na Universidade de Yale, encontrou esses telômeros num protozoário chamado tetraemena. Esse protozoário ele tinha microcromossomos com muitos telômeros, com muitas sequências repetitivas na parte final. Então ela identificou essas sequências repetitivas aí nos protozoários ciliados chamados de tetraemena. E ela sabia também que esses protozoários eles eram imortais, principalmente criados em culturas em laboratório. Ela repicava esses protozoários e eles sempre se dividiam, né? Nunca tinham um final de divisão. Eles eram imortais, né? Então ela identificou que esses telômeros na extremidade dos cromossomos eram formados por repeats de sequências curtas, como TT-GGG, né? Ricos em timinas e guaninas. Desde então, essas sequências repetitivas curtas foram encontradas em diversos animais. E hoje a gente sabe que os telômeros eles estão presentes na maioria dos seres eucariotos, nos seres que têm um núcleo celular, os seres que têm a carioteca, né? Então a Elizabeth Blackburn e uma iniciação científica dela, que é essa Carol Grader, foram agraciados então com o Prêmio Nobel em 2009 pela descoberta do funcionamento dos telômeros e da ação da enzima telomerase, que a gente vai ver a seguir. Em 2009 eu estava no meu segundo ano de graduação e a gente ouviu falar sobre esse prêmio Nobel, né, da telomerase, de telômeros, que já relacionando então com envelhecimento celular, né, que é uma coisa que eu também quero discutir aqui com vocês. Bom, então em 1970, 80, descobriram que na ponta dos cromossomos tinham muitas sequências repetitivas. Cabe lembrar que mais de 50% do nosso genoma é composto de elementos regulatórios que não codificam proteínas, que não são genes, mas são sequências reguladoras. Podem ser sequências reguladoras que formam RNAs não codificantes, podem ser simplesmente sequências repetitivas, por exemplo, nos centrômeros, podem ser elementos transponíveis, os transposons, né? De transposão podem ser tanto de DNA ou retrotransposon de RNA também, descoberto pela Barbara McClintock. Então, cada vez mais a gente sabe que a parte que não codifica a proteína, o que não é gene dentro do nosso genoma, ele é essencial para a manutenção da vida, para a manutenção da célula, para a manutenção da função do tecido, da célula, do organismo em si. Então, aquilo que foi chamado de DNA lixo, após ser descoberto que menos de 2% codifica para proteína, os outros 98% não faziam nada, DNA lixo, cada vez mais a gente sabe que esses 98% que não produzem proteína têm função essencial no nosso genoma, né? Isso é muito interessante. Aqui só para mostrar para vocês que vários grupos de animais, vertebrados, fungos, protozoários, algas, insetos,
todos têm telômeros e sequências específicas dos telômeros, né? E às vezes muito parecida mesmo com o do humano, rato, aqui o Xenopus é um sapo, acho. Então muitas vezes até parecida. Então uma sequência telomérica bem conservada pela evolução, né? Bom, então qual é a função básica dos telômeros? Impedir que a extremidade do cromossomo seja reconhecida como um ponto de quebra. Bom, caso ocorra alguma dinâmica no genoma durante a divisão celular, ou seja, a própria célula tem um telômero muito curto, o cromossomo pode quebrar e pode vir a se fusionar em outro cromossomo. E isso os telômeros façam com que isso aconteça menos, né? Impedindo então essa fusão de pontos finais dos cromossomos. Processos como fusão das extremidades, recombinação do DNA e reparo do DNA é evitado pelos telômeros, então funções já conhecidas. E principalmente que na ausência de cromossomos, isso iria ocasionar cromossomos instáveis e até mesmo seres híbridos, coisas que a gente não quer, né? Pela divisão celular ou na reprodução de organismos, a gente quer que gere um ser fértil, né? Que possa se reproduzir. Não. Bom, pessoal, aqui pela uma técnica de hibridização in situ, né? Através de sondas, a gente pega sondas complementares à sequência do telômero, né? E bate então os cromossomos, as células com essas sondas, e a gente identifica a localização exata da sequência telomérica no cromossomo. E aqui nessa imagem a gente pode ver que as sequências teloméricas, né, estão na maioria nas extremidades dos cromossomos, como já foi discutido. Então aqui uma imagem bem interessante, né, que a gente pode ver que essas sondas aqui se ligaram exatamente nas extremidades dos telômeros, então nesses cromossomos aqui em humanos, né? E aqui só para mostrar para vocês que muitas vezes podem acontecer uma fusão de cromossomos pelos telômeros, né? Aqui, como a gente vê na figura A, a gente tem 2 cromossomos duplicados fusionados, né? Aqui também, ó, 2 cromossomos duplicados fusionados não por telômeros, né? E isso vai gerar um processo, só para a gente discutir que essa fusão de cromossômico é um evento que pode acontecer, né? Caso tenha algum erro nos telômeros, ou gerado por algum outro processo de quebra do DNA, né? Bom, então o desgaste dos telômeros, né, a ausência dessas sequências repetitivas na extremidade dos cromossomos, estão ligados com alterações celulares que não são adaptativas, que geram a morte celular, né? Isso o organismo não quer. Então isso pode gerar um bloqueio da divisão celular, né? A célula não consegue se dividir, ela manda um sinal para parar de se dividir, porque nenhuma célula vai se dividir com algum erro acontecendo, e isso ocasiona uma interferência na reposição dos tecidos, né? O que ocasionaria o envelhecimento, né? A célula não consegue manter um número de células estáveis com bom funcionamento na pele, nos vasos sanguíneos, nos ossos, e isso causaria então um processo de envelhecimento celular. A gente chega numa certa idade que a gente não consegue, que os nossos telômeros estão desgastados e os nossos tecidos não conseguem manter essa quantidade de célula funcionando corretamente, né? E a célula para de se dividir, que a gente tem um processo de envelhecimento, perda da função de tecidos ou órgãos, né? Talvez por causa dos telômeros. O que eles viram foi que, na ausência da enzima telomerase, né, a enzima, não falei, vou falar a seguir, que a enzima telomerase é responsável por produzir essas sequências repetitivas nas pontas dos cromossomos. Então é ela que faz essas sequências repetitivas. E os cientistas viram que na ausência da telomerase, o DNA não consegue se replicar até o final da molécula. E que a cada divisão celular acontece uma perda dos telômeros, um encurtamento. Então, presta atenção aqui na figura a seguir. Aqui a gente tem nessas barras aqui o número de divisão celular. Quando a gente tem perda da enzima telomerase, que faz a reposição das sequências repetitivas, que são os telômeros, o que acontece com
com os telômeros aqui em vermelho, vão diminuindo. Então, a cada divisão celular, esses telômeros vão encurtando, até chegar num ponto que a célula manda um sinal dizendo, não podemos mais nos dividir, porque nós estamos perdendo o nosso cromossomo, vamos perder o nosso material genético. A gente vai gerar células com erro. Então, os cientistas cunharam o termo senescência, que é o ponto em que a célula para de se dividir pelo encurtamento dos telômeros. Então, com a ausência da telomerase, acontece o encurtamento dos telômeros até o momento que a célula para de se dividir, né? E não repõe células novas, né? Por exemplo, células do sangue são repostas de 2 a 3 dias, né? As chamadas células lábeis têm pouca duração. Células da pele também. E o momento que a gente perde nossos telômeros, as células não conseguem mais se repor. Elas entram em senescência, né? Isso foi o que os cientistas conseguiram verificar. Bom, aí os cientistas sabiam que tinham sequências repetitivas curtas nas pontas dos cromossomos. Eles verificavam que diferentes células do mesmo organismo tinham quantidades diferentes dessas sequências. E entre espécies diferentes também havia uma quantidade diferente. Aí os cientistas pensavam que será que alguma coisa está repondo, está diminuindo essas sequências repetitivas? Foi aí que a Elizabeth Blackburn falou a hipótese que provavelmente pode ter uma enzima replicando essas sequências repetitivas. Que, por exemplo, aquele protozoário tetraemena continha 70 repeats, enquanto os humanos têm 2.000. E também é nesse momento que o cientista então sugere um problema da replicação final. E isso foi essencial para descobrir então a função da telomerase, a enzima que repõe os telômeros. Então, o que é esse problema da replicação final? Isso aqui é um pouco mais complexo, mas vamos pensar o seguinte. Lá, se falando em replicação de DNA, né, a gente sabe que o DNA tem que se replicar para passar para as células filhas. E o que o DNA se replica numa molécula de DNA em vários pontos, que a gente chama de origem de replicação. E que essa replicação, de um lado, de um sentido, ela se dá por completa. E no outro sentido, ela é descontínua, por causa que a polimerase ela consegue se ancorar na fita 3', né? Ela se ancora no lado 3' e complementa, então, no sentido 5' e 3'. Quando que no sentido oposto, aqui a setinha, ó, por exemplo, aqui 3', aqui a polimerase consegue se ancorar e complementar, então, essa fita complementar de forma normal. Só que na fita 5', ela não consegue se ancorar aqui. Então, ela se ancora no sentido 3' e replica isso aqui. E aí esse ponto de origem de replicação acaba e começa outro. Então, no sentido 3', 5', de um dos lados da fita, há uma replicação descontínua, que tem aquela questão dos fragmentos de Okazaki. Então, o que é a natureza, o que a biologia faz, né? Aqui no número 2, né, nós temos já 4 fitas, né? A fita em azul é a fita molde, né? A fita antiga, 5', 3'. Nessa fita aqui, a polimerase se ancorou no sentido 3' e complementa continuamente, sem nenhum problema. Já no outro sentido, a DNA polimerase não consegue se ancorar, ela precisa de um primer, né? Primer, então, é uma pequena sequência, muitas vezes composta de RNA, em que a DNA polimerase então se ancora na dupla fita e complementa o que está em fita única e transforma em dupla fita. Então a gente chama aqui uma fita é contínua, replicada continuamente, e a outra fita é replicada descontinuamente, certo? E o que ajuda a replicação da outra fita são esses primers, são esses fragmentos de Okazaki, que a polimerase utiliza para conseguir complementar outro sentido. Só que, como a polimerase ela só se liga na dupla fita, e esses primers são de RNAs, uma hora esses primers têm que ser retirados de uma das fitas
para então a polimerase repor novamente. Então, quando esses primers são retirados, aqui que a gente pode ver no passo 3, vem a polimerase, se liga na parte anterior aqui dupla fita e complementa. Se liga na parte anterior e complementa, seguindo a setinha aqui do mouse, pessoal. Só que na ponta dessa 3 linha aqui não tem dupla fita para a polimerase se ancorar. Então ela não consegue se replicar. Esse pedacinho aqui, isso se chama problema da replicação do fim da fita. Né? Isso que os cientistas hipotetizaram, que a cada replicação na fita descontínua, ela pode vir a perder a pontinha, porque ela não consegue se ancorar aqui. E isso no passo 4 ia gerar um fragmento 3 linha sem uma partezinha de sequência do DNA. Já que então, que nesse problema de replicação final, o que a natureza fez para resolver isso? A produção então dessas sequências teloméricas, para não deixar que a próxima fita nova herdada falte uma sequência de DNA, que a cada divisão ia faltar um pedaço a mais, a gente ia perder genes importantes, a vida não ia seguir, a célula não ia funcionar. Isso não é o que a gente consegue ver na natureza. A gente vê todos os organismos lindos, belos, bonitos, né? E cabe a nós entender eles como funciona. Então, há esse erro da origem da replicação final, que há um processo de produção de sequências repetitivas que auxilia a célula a não perder esse pedacinho final, que é justamente a ação da telomerase. Então, o que a telomerase faz? Né? Antes da replicação da molécula de DNA, ela insere um repeat curto. Antes da replicação do DNA, a telomerase é uma enzima que insere um repeat curto nas pontas desse DNA, principalmente o que termina na extremidade 5'. E olha que a gente pode ver, vocês podem ver no passo 2 aqui, ó, DNA adicionado pela telomerase. Então, aí essa fita aqui tem uma sequência a mais. E ela então não vai perder. O que ela vai perder na divisão celular? A sequência repetitiva e não a informação do DNA que estava na fita. Então, a telomerase faz com que uma das fitas tenha uma sequência a mais, né, um pedaço a mais de sequências repetitivas, que na hora de se replicar o DNA, ele vai ter, uma das fitas vai ter esse pedacinho a mais, e onde o primer vai ser inserido, e a DNA polimerase então vai poder inserir e complementar essa fita sem a perda de um pedaço. Então, isso seria a explicação evolutiva de ter uma enzima que coloca sequências repetitivas nas pontas dos cromossomos. Ou seja, lá a gente pensava que os telômeros no final dos cromossomos mantêm estabilidade. Exatamente. E isso é o processo de por que ele existe. Porque a cada replicação, a polimerase não consegue replicar o final da fita. Então, ela põe uma sequência a mais e o que perde a cada replicação é a sequência a mais. É os telômeros. É por isso que a cada divisão celular, os telômeros vão se encurtando. E o momento que os telômeros se encurtam, em determinado momento, a célula tem que parar de se dividir, porque ela vai começar a perder, então, DNA. Talvez genes que produzem proteínas, que são importantes para o funcionamento celular. Então, não sei se ficou mais difícil a explicação. Qualquer dúvida aí, se tu chegou até aqui, pergunta nos comentários, aí a gente pode se entender melhor. Mas não é um processo difícil, mas e sim uma bonita explicação da função então da telomerase nos eucariotos. Então, o que é essa telomerase? Né? A maquinaria do processo de replicação do DNA não consegue copiar a molécula até o final dos cromossomos lineares. Isso talvez seria um problema de por que bactéria tem um DNA circular, não tem esse problema de replicação final, enquanto que os seres eucariotos têm cromossomos lineares, né? A molécula com início e fim, e que o fim não consegue ser replicado corretamente, precisa do auxílio da telomerase. Existe outro mecanismo, fora a telomerase, que ajuda a replicação desse fim? Sim, existe o processo de recombinação. Né? Esse final pode se ligar
se recombinar com outro gene e a molécula então replicar essa ponta, só que isso geraria um genoma mais dinâmico ainda, né? Não é uma coisa que os cientistas conseguem observar muito. Existe uma proteção por recombinação, só que ela não é muito usual, né? A mais usual nos eucariotos é a presença da enzima telomerase, então eu coloquei aqui que em eucariotos isso foi resolvido pela presença dessa enzima, né? Uma ribonucleoproteína. O que é uma ribonucleoproteína? A telomerase é uma transcriptase reversa. É uma mistura de uma molécula de RNA com uma proteína, então chamada de ribonucleoproteína. Dentro dela, da proteína, tem uma sequência de RNA ali, que é o que a gente chama de template. Ele se liga a sequência complementar a esse final do DNA que não consegue ser transcrito. Então, a enzima vem ali e coloca, né, replica esse finalzinho, adiciona esse repeat curto. E é assim que a telomerase, então, vai alongando as pontas dos cromossomos, né? Causando um alongamento e compensando a perda a cada divisão celular. Então, aqui nessa imagem a gente consegue ver melhor, né, a função da telomerase. Aqui nós temos o DNA, dupla fita, e no final dele, né, a fita alongada, então, desse DNA de fita única, né? O finalzinho do DNA, ele é fita única, que é a parte que não consegue ser replicado. Então, vem a telomerase e ela tem um RNA template que se liga. Então, por exemplo, aqui tem um TT, se liga um AA, e essa enzima então complementa, vai adicionando uma nova sequência de DNA a essa fita única, vai alongando para que então o primer se ligue ali e a polimerase consiga replicar até o fim. Então a telomerase é uma mistura de uma proteína com uma molécula de RNA, né? Então a telomerase é uma polimerase única, né? Ela tem somente essa função. É uma transcriptase reversa, porque a partir de um template de RNA ela produz uma sequência de DNA. Tem RNA como componente e é especializada em sintetizar múltiplas cópias de repeats curtos, né? De sequências repetitivas curtas. Então, telômeros em protozoários e fungos. Então, protozoários e fungos foi um modelo de estudo pela Elizabeth Blackburn, que ganhou o Prêmio Nobel em 2009. Ela estudava microcromossomos, né, principalmente em protozoários, que tinham muitos telômeros, né? Então, ela viu que a tetraemena era um organismo imortal, se dividia ininterruptamente através da telomerase. Então, ela fez uma alteração nessa enzima, ela deletou, fez um knockout nessa enzima e viu que o organismo tetraemena tinha então seus telômeros encurtados a cada divisão celular, até chegar ao ponto de senescência e morrer. Então, ela verificou em laboratório que quando ela fez o knockout, né, ela tirou a função da telomerase, os tetraemenas começaram a morrer dentro do laboratório, aqueles seres que nunca paravam de se dividir, então tinham um processo de mortalidade sem a presença da telomerase. E aí ela consegue verificar que para o protozoário a telomerase tem um papel muito importante no processo de divisão celular, né? no processo de replicação deles, já que o protozoário é um unicelular, né? E que isso basicamente ocorria da mesma forma em fungos. Então, de novo aqui essa figura, o cromossomo dentro do núcleo e tal. Nas pontas tem as sequências repetitivas, que são os telômeros. E ela viu que a cada divisão celular, esses telômeros vão encurtando, né? Até chegar o momento que perde-se os telômeros, a célula entra em senescência e ela não se divide mais. Por que a célula perde os telômeros a cada divisão celular? Porque a telomerase, em alguns organismos, não funciona como nos tetraemena. A telomerase no tetraemena fica repondo os telômeros a cada divisão. Isso faz com que ele se divida ininterruptamente.
Já em seres humanos, a maioria das células somáticas não tem a função da telomerase. Aí é a grande questão. Somente tem a função da telomerase células embrionárias, células totipotentes, pluripotentes e os gametas, né? Então, os gametas têm alta atividade da telomerase em humanos. Células embrionárias têm alta atividade da telomerase em humanos. Mas uma célula muscular, uma célula epitelial, uma célula sanguínea, uma célula branca não tem. A atividade da telomerase é quase nula quando a célula está diferenciada. E essas células vão se dividindo e vão tendo seus telômeros encurtados até o momento que essa célula chega em senescência e não se duplica mais. Então aqui só para exemplificar que a Elizabeth Blackburn então, fez a inativação da telomerase. A telomerase ela tinha um template em que ela modificou esse template e ele não conseguia mais se ligar ao final do DNA. O que aconteceu com os telômeros? A cada divisão celular, as sequências teloméricas, que são esses quadrados azuis aqui, se tornavam mais curtos. Então, cada divisão celular, eles iam se encurtando até chegar no processo de senescência e morte celular, né? Então, basicamente, ela viu que a telomerase, então, quando ela mantinha as pontas dos cromossomos. Então, aqui nessa figura, quando a telomerase estava ativa nas células, apesar de ter inúmeras divisões celulares, os telômeros tinham o mesmo tamanho. Então, quando a telomerase está ativa, os telômeros não perdem as suas sequências. Quando a telomerase está inativa, os telômeros vão encurtando, a célula entra em senescência, morte celular. Então, o que acontece em humanos, como eu já falei? Principalmente a telomerase está atuando durante o desenvolvimento fetal, permanecendo ativa em vários tipos celulares, como célula-tronco, linfócitos, folículos capilares, gametas, etc. Então, mas a telomerase está down-regulada, ela está diminuída a expressão dessa enzima, principalmente em tipos já diferenciados no organismo adulto, como o epitélio, fibroblasto, endotélio. Então, a gente acha uma expressão mais baixa da telomerase. Enquanto que, por exemplo, em tumores, que são células que não param de se dividir, a telomerase está up-regulada. Então, a gente já tem a primeira questão. Nossa, então, o que gera o tumor, que vai fazer metástase, está sempre se dividindo descontroladamente. Uma hora ele ia perder os telômeros e ia perder os genes. Mas, infelizmente, nos tumores, a telomerase está up-regulada. Ou seja, algum processo de mutação aumentou a expressão da telomerase, permitindo que aquela célula não pare de se dividir, se torne um tumor, podendo entrar em metástase, né? Então, essa mesma cientista, entre outros colegas dela, silenciaram a telomerase em tumores. O que aconteceu silenciando a telomerase em tumores? Isso que já se havia encontrado. As células perdem os telômeros até entrar no processo de senescência e a célula morre. Então, foi até calculado quantos pares de bases a célula perde por divisão celular caso a telomerase esteja inativa. Então, se a telomerase é inativa, uma célula em geral perde de 150 a 200 pares de base de telômeros a cada divisão celular. E que isso é um processo bem rápido para a inativação de tumor, né? Bom, em experimentos, então, de knockdown da telomerase, que é a diminuição, o silenciamento do gene, verificaram que a metástase é reduzida através da downregulação de genes envolvidos no ciclo celular, na via biológica de ciclo celular, e principalmente de genes na progressão do tumor, e também de metabolismo de glicose. A gente sabe que se o tumor está se dividindo ininterruptamente, ele precisa de energia. A principal fonte energética do tumor é o açúcar, é a glicose. E muito interessante, os cientistas viram que o silenciamento da telomerase tem a ver com a inibição do metabolismo de açúcar. Isso seria essencial
para a gente tentar conter o tumor que não para de se dividir, né? E a outra questão, fora câncer, é o processo de como a gente envelhece. Por quê? Então, cientistas verificaram que com o aumento da idade, com o aumento da longevidade, como nas nossas células do nosso corpo, nossas células somáticas, as nossas células diferenciadas, com o tempo elas vão perdendo os telômeros. Então, com o aumento da perda dos telômeros, a gente vai chegar até um momento que a célula vai entrar em senescência e aquela célula não vai conseguir se replicar mais. Então, nos nossos tecidos vão ter células funcionais e células em senescência. Com isso, a gente diminui a nossa capacidade. Isso seria o processo, então, de envelhecimento. Mas a própria Elizabeth Blackburn fala que o envelhecimento é um processo multifacetado. Não depende somente de telômeros. Depende das nossas experiências de vida, como a gente se alimenta, como a gente se exercita, como a gente pensa, né? Então, tem muitas coisas que interagem no envelhecimento fora os telômeros. Mas ela viu que telômeros é essencial, uma função essencial da célula, para a célula manter aquela função no tecido. Seja reporte de oxigênio, seja metabolismo de glicose, seja estrutura óssea, estrutura dérmica, estrutura de dente, de cabelo, do que tu pensar. O telômero é essencial para a função da célula. Então, o que a gente tem com esse processo de envelhecimento? Aumento de susceptibilidade de doenças. Quando a gente fica mais velho, perda da função, mais doenças podem vir a nos acometer. Fatores ambientais, experiências de vida, como eu falei. Então, quais são os fatores genéticos? Bom, os fatores teloméricos é um dos tipos dos fatores genéticos envolvido, então, no processo de envelhecimento. Que efeitos, né, experiências ambientais influenciam no nosso telômero. Então, o que os estudos epidemiológicos conseguiram observar? Principalmente com relação a doenças cardiovasculares. Elas aumentam quando tem tabagismo, perfil lipídico deficiente, o indivíduo se alimenta muito dos lipídios ruins, não dos bons, pressão alta, diabetes, obesidade abdominal, estresse psicológico, todos esses fatores estão relacionados com doença cardiovascular. Mas ela viu que todos esses fatores também estão envolvidos com os telômeros curtos, né? Essa é a grande questão. O que estaria causando, né? Talvez seria, né, é um pouco difícil de entender, mas com certeza, por exemplo, essas atividades, né, que algumas pessoas fazem, elas estão associadas com a baixa atividade da telomerase, né? Então, com o processo de divisão celular, a cada divisão nós vamos ter um encurtamento dos nossos telômeros em vermelho, se a telomerase não está ativa, né? Então, quando a telomerase está inativa, nós vamos perder os telômeros até que a célula entre em morte celular. Já no caso do tetraemena, por exemplo, que é um organismo imortal e as telomerases estão sempre ativas, eles vão ter os cromossomos sempre longos, né? E que isso, por exemplo, pode ser uma faca de dois gumes, né? Porque o aumento da telomerase, ela diminui o risco de algumas doenças, principalmente as cardiovasculares e fatores associados a doenças cardiovasculares. Só que a alta atividade da telomerase está envolvida no risco de câncer. Então, essa é a grande questão, que ainda tem muito que se estudar nessa área. E o que se pode ver num estudo, né, muito interessante é que foi estudado, por exemplo, mães que têm filhos de doenças crônicas, como, por exemplo, autismo, e essas mães, ao longo dos anos, elas sofrem um estresse muito alto, né, devido a estar sempre com os filhos, devido aos filhos terem problemas, né, que sempre vão ter durante a vida. Isso gera um estresse muito alto nas mães. Então ela fez uma correlação entre o estresse entre os anos e o aumento de telômeros. Então nesse gráfico vocês podem ver que o número de anos que as mães cuidavam dos filhos com essas doenças crônicas
com o aumento do número de anos, os telômeros vão encurtando. E isso é uma questão fantástica, ou seja, o nosso estresse diário pode estar atuando na diminuição dos nossos telômeros. Com a diminuição dos nossos telômeros, a gente vai ter a senescência da célula e a célula não vai mais se dividir. A célula não vai mais repor aquele tecido. E a gente vai ter perda da função, seja cardiovascular, imunológica, neurológica, da epiderme, muscular, óssea, o que for, né? Então, essa é mais uma das descobertas de que as nossas experiências ambientais, aquilo que a gente esteja fazendo, pode estar diminuindo os nossos telômeros da nossa célula, fazendo com que o estresse, por exemplo, né, afete o funcionamento das nossas células. Então ela viu aqui que quanto maior o estresse, menor é a atividade telomérica, ou seja, menor a telomerase vai repor os telômeros, mais constantemente a célula vai entrar em senescência e morte celular. Quanto maior a atividade, quanto menor a atividade do estresse, maior é a atividade telomérica. Então, o indivíduo menos estressado tem mais atividade da telomerase e menos encurtamento dos telômeros. Isso vai dar um tempo de vida maior das células. A gente vai ter isso vai dar uma longevidade maior, né? O que esse estudo está nos passando é que se a gente ter uma vida saudável, né, saber se cuidar, se alimentar, se exercitar, principalmente viver em harmonia, sem estresse, a gente não vai atuar tanto no nosso sistema dos telômeros, fazendo com que nossos telômeros durem mais tempo, as nossas células vão durar mais tempo, o nosso corpo vai ter uma longevidade maior. Então, para concluir, a principal mensagem que a gente tem é que o encurtamento dos telômeros pela baixa atividade da enzima telomerase em células humanas está associado com uma vida mais curta, né? Onde a célula vai entrar em senescência e morrer e não vai mais repor aquele tecido. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do assunto dos telômeros. Qualquer dúvida, podem colocar nos comentários. Se tu chegou até aqui, até o final do vídeo, parabéns por ti, porque é um assunto um pouco denso, um pouco complexo, mas valeu pela visualização aí.